A tarde desabava em São Paulo, a garoa insistente transformando o asfalto em um espelho d'água turvo, impregnando o ar com o cheiro úmido da terra molhada. Dentro de um reluzente Rolls-Royce preto, parado no semáforo da Avenida Paulista, Arthur, com seu terno impecável da Savile Row e um relógio Patek Philippe no pulso, tamborilava os dedos impacientemente no volante revestido em couro. Seu rosto, habitualmente sereno e calculado, crispava-se em uma expressão de irritação. A reunião no escritório já havia atrasado, e cada minuto perdido representava, em sua mente pragmática, uma fortuna desperdiçada. De repente, a figura maltrapilha surgiu do meio da chuva, como uma miragem desfeita. Elias, um homem cuja idade era difícil de precisar sob camadas de sujeira e roupas esfarrapadas, aproximou-se hesitantemente do carro, estendendo uma mão trêmula em súplica. Seu rosto, marcado por cicatrizes da vida nas ruas, contrastava com a súplica silenciosa em seus olhos cansados, que agora se fixavam no asfalto. Senhor, uma esmola, por favor? Sua voz era um murmúrio rouco, quase inaudível sobre o ruído da chuva e dos motores. Arthur, absorto em seus pensamentos sobre planilhas e lucros, ignorou-o a princípio. Apenas mais um pedinte atrasando meu dia, pensou, com a impaciência latejando em suas têmporas. Mas algo naquela voz, uma nota de sofrimento profundo que transcendia a mera necessidade, o deteve. Não era um pedido agressivo ou insistente, apenas um fio tênue de esperança em meio ao desespero. Contrariando sua natureza avessa a interações desnecessárias e impulsionado por uma curiosidade repentina que ele mal conseguia compreender, Arthur apertou o botão que abria o vidro do carro. O ar frio e úmido invadiu o interior luxuoso, como um intruso ousado, trazendo consigo o cheiro da chuva e a presença inegável daquele homem sofrido. O aroma pungente da miséria pairou no ar, uma nota dissonante em meio ao couro italiano e ao perfume caro que impregnava o veículo. Tome, disse Arthur, com a voz grave e um tanto hesitante, estendendo algumas moedas reluzentes em direção a Elias. As moedas, cunhadas com a frieza do metal e do poder que representavam, brilharam brevemente sob a luz fraca do semáforo antes de desaparecerem na mão calejada do mendigo. Uma mão marcada por anos de trabalho árduo e privações, cada cicatriz contando uma história silenciosa de sobrevivência. Que Deus o abençoe, Senhor, respondeu Elias, com uma sinceridade que pareceu desarmante a Arthur. Não havia bajulação em suas palavras. Apenas uma gratidão simples e genuína que ressoou de forma estranha no magnata acostumado a elogios calculados e favores interesseiros. E então, de maneira inesperada, como se a gratidão reprimida precisasse romper as barreiras do silêncio, Elias começou a cantarolar. Era uma melodia antiga, melancólica, quase esquecida no tempo como uma relíquia empoeirada. Uma canção sobre amores perdidos nas curvas traiçoeiras do destino, sobre a dureza da vida que esmaga sonhos e esperanças, e sobre a esperança tênue que teima em florescer mesmo em meio ao solo árido da desesperança. A voz de Elias, mesmo rouca e embargada pela tosse persistente, revelava um timbre único e uma emoção crua que atingiram Arthur como uma onda forte e inesperada. Era uma voz que carregava em si o peso de décadas de sofrimento, a ressonância de incontáveis noites frias e fome implacável, mas também a beleza resiliente de uma alma que se recusava a se render à escuridão. Cada nota parecia ser um fragmento de sua história, um grito silencioso que ecoava a dor e a beleza paradoxal da existência humana. Arthur, um homem acostumado a orquestrar sinfonias de números e estratégias de mercado, a manipular o mundo com a precisão de um maestro, sentiu-se desarmado diante daquela melodia simples e, ao mesmo tempo, terrivelmente poderosa. A música de Elias era uma chave que abria uma porta para um mundo que ele, protegido em sua fortaleza de riqueza e poder, jamais havia verdadeiramente contemplado. Um mundo de privações e sofrimentos, mas também de uma beleza visceral e uma força de espírito indomável que o deixaram profundamente abalado. As paredes que ele havia construído ao redor de si, tijolo por tijolo, com a argamassa fria do pragmatismo e da ambição, pareciam começar a ruir sob o impacto daquela melodia inesperada. O silêncio que se seguiu à última nota da melodia pareceu carregar uma densidade palpável. O som da chuva, antes um mero pano de fundo, agora ecoava amplificado no espaço entre os dois homens, como um lembrete da fragilidade da vida
e da vastidão do mundo lá fora. Arthur, ainda sob o impacto da canção, sentia-se estranhamente vulnerável, como se as defesas que ele cultivara ao longo de anos tivessem sido momentaneamente desmanteladas. Ele pigarreou, tentando recuperar a compostura, o verniz de pragmatismo que ele vestia como uma armadura. Você tem uma voz interessante, disse ele, a frase soando quase banal em comparação com a torrente de emoções que o inundava. Já pensou em fazer algo com ela? Elias, surpreso com o comentário, ergueu os olhos cansados para fitar Arthur. Havia uma mistura de incredulidade e desconfiança em seu olhar, como se estivesse esperando uma reviravolta cruel na gentileza repentina daquele homem rico. Fazer algo? Senhor, com essa voz, eu mal consigo pedir esmola sem assustar as pessoas. Arthur ignorou a ironia amarga na resposta de Elias. Uma ideia ousada, quase absurda, começava a tomar forma em sua mente. Uma ideia que desafiava sua lógica implacável e seu histórico de decisões calculadas. Eu tenho uma proposta para você, disse ele, com a voz agora firme e decidida. Eu vou te levar para a minha casa. Vou pagar por aulas de canto, treinamento vocal, tudo o que for necessário para lapidar essa voz. Você terá a chance de mostrar ao mundo o talento que está escondido aí dentro. Elias piscou, como se estivesse tentando acordar de um sonho estranho. A proposta de Arthur parecia tão irreal, tão distante de sua realidade, que ele se perguntava se não estava delirando de fome e cansaço. O senhor está falando sério? Absolutamente, respondeu Arthur, com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Eu vejo potencial em você, Elias. Um potencial que não pode ser desperdiçado nas ruas. Ele estendeu a mão para fora do carro, um gesto incomum de abertura e vulnerabilidade. O que você diz? Aceita minha proposta? Elias olhou para a mão estendida de Arthur, depois para o carro luxuoso, para suas roupas impecáveis, para o rosto determinado daquele homem rico que parecia genuinamente interessado em ajudá-lo. A desconfiança ainda pairava em sua mente, sussurrando avisos sobre as artimanhas dos ricos e as promessas vazias. Mas por trás da desconfiança, uma faísca de esperança começava a brilhar, aquecendo seu coração gelado e faminto. A promessa de uma vida melhor, a chance de expressar seu dom, de dar voz à sua alma, era irresistível demais para ser ignorada. Eu aceito, disse Elias, com a voz embargada pela emoção. Ele estendeu sua mão calejada e a apertou na mão firme de Arthur, selando um pacto improvável que mudaria suas vidas para sempre. Aquele aperto de mão, um encontro entre dois mundos tão diferentes, foi como um raio de sol rompendo as nuvens escuras da tempestade, iluminando um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O trajeto até a mansão de Arthur, localizada em um bairro nobre distante da degradação do centro, foi um choque para Elias. As ruas largas e arborizadas, as casas imponentes com jardins impecáveis, o silêncio opulento que contrastava com o barulho incessante da cidade, tudo era um mundo à parte, uma realidade que ele jamais imaginara experimentar. A cada quarteirão percorrido, a desconfiança de Elias se misturava à crescente admiração e a um medo sutil do desconhecido. A mansão de Arthur era um palácio moderno, com linhas arquitetônicas arrojadas e janelas amplas que permitiam a entrada da luz natural. Ao entrar, Elias ficou atônito com o luxo e a sofisticação dos ambientes. Móveis de design, obras de arte valiosas, tapetes persas que pareciam flutuar no chão, e o silêncio reverencial que pairava sobre cada cômodo. Era um mundo de abundância e requinte, tão distante da sua realidade de privações, que ele se sentia como um intruso, um corpo estranho naquele universo impecável. Arthur, percebendo o desconforto de Elias, tentou tranquilizá-lo. Sinta-se à vontade, disse ele, com um sorriso que parecia sincero. Esta casa também é sua agora, pelo menos enquanto estivermos trabalhando juntos. Nos dias que se seguiram, a vida de Elias passou por uma transformação radical. Arthur o apresentou a uma equipe de profissionais de primeira linha, uma personal trainer para cuidar de sua saúde física, um dermatologista para tratar sua pele castigada pelo sol e pelas intempéries, um estilista para renovar seu guarda-roupa e, o mais importante, um renomado professor de canto para lapidar seu talento bruto.
As aulas de canto eram exaustivas, mas também incrivelmente gratificantes. O professor, um maestro experiente e exigente, reconheceu o potencial extraordinário na voz de Elias e o desafiou a explorar seus limites. Elias aprendeu técnicas de respiração, dicção, afinação e interpretação, descobrindo nuances em sua voz que ele jamais imaginara possuir. A cada dia, sua voz se tornava mais poderosa, mais expressiva, mais capaz de transmitir as emoções profundas que ele carregava em seu coração. A transformação física de Elias também era notável. Com uma alimentação saudável, exercícios regulares e cuidados médicos, seu corpo começou a se fortalecer, sua pele a recuperar o viço e seu olhar a brilhar com uma nova energia. As roupas novas, embora ainda lhe causassem um certo desconforto, o ajudavam a se sentir mais confiante e respeitado. No entanto, a adaptação à vida luxuosa e as pressões do mundo da música também trouxeram desafios inesperados. Elias sentia falta da liberdade das ruas, da camaradagem dos seus antigos companheiros, da simplicidade da sua vida anterior. Ele se sentia dividido entre a gratidão por ter recebido uma segunda chance e a nostalgia por um passado que, apesar de difícil, era familiar e autêntico. Além disso, a pressão para corresponder às expectativas de Arthur e do seu professor de canto, a competição acirrada no mundo da música e a atenção constante da mídia começaram a pesar sobre seus ombros. A humildade e os valores que Elias cultivara ao longo da sua vida nas ruas foram postos à prova. O luxo e a fama tinham o poder de corromper, de inflar o ego e de obscurecer a visão. Elias precisava se manter fiel às suas raízes, lembrar-se de quem ele era e de onde ele viera, para não se perder no labirinto da ambição e da vaidade. O grande dia amanheceu com uma tensão palpável que se infiltrou até mesmo nas paredes da luxuosa mansão. Arthur, normalmente um poço de calma e controle, sentia um nervosismo incomum, um misto de ansiedade e expectativa que o impedia de se concentrar em seus afazeres habituais. Ele repassava mentalmente cada detalhe dos preparativos para o show de estreia de Elias, certificando-se de que tudo estivesse impecável. A casa de ópera reservada, a orquestra afinada, a equipe de produção alinhada, os convidados confirmados. Era um investimento significativo, não apenas financeiro, mas também emocional. Ele havia apostado alto em Elias, e o sucesso do show era crucial para validar sua decisão e para garantir o futuro do cantor. Nos bastidores da casa de ópera, a atmosfera era de pura eletricidade. Maquiadores e cabeleireiros corriam de um lado para o outro, ajustando os últimos detalhes do visual de Elias. O estilista, com um olhar crítico, conferia o caimento impecável do smoking sob medida que ele havia criado especialmente para a ocasião. Elias, no entanto, parecia alheio à agitação ao seu redor. Ele estava sentado em uma cadeira, com os olhos fechados e as mãos unidas em frente ao rosto, concentrando-se em sua respiração e visualizando o momento em que subiria ao palco. Por mais que tivesse se preparado intensamente para aquele dia, o nervosismo o consumia por dentro. A lembrança de seu passado nas ruas, a imagem de seus antigos companheiros de infortúnio, a pressão de corresponder às expectativas de Arthur e do seu professor de canto, tudo se misturava em um turbilhão de emoções que ameaçava paralisá-lo. Ele precisava se manter focado, lembrar-se de todo o trabalho árduo que havia dedicado à sua voz, da paixão que o movia e da oportunidade única que havia recebido. Arthur entrou no camarim de Elias, tentando disfarçar sua própria ansiedade. "Está tudo pronto", disse ele, com um sorriso encorajador. "A plateia está lotada, os críticos estão ansiosos e a orquestra está pronta para começar. É a sua noite, Elias. Vá lá e mostre ao mundo o que você tem de melhor." Elias abriu os olhos e fitou Arthur, buscando em seu olhar um sinal de confiança. "Eu não vou decepcioná-lo", disse ele, com a voz firme e decidida. O momento chegou. As luzes se apagaram, a orquestra começou a tocar os primeiros acordes e o coração de Elias disparou no peito. Ele respirou fundo, caminhou em direção ao palco e sentiu o calor dos holofotes em seu rosto. A plateia, repleta de rostos conhecidos e desconhecidos, o observava com expectativa. Críticos de renome, celebridades da alta sociedade e, é claro, Arthur, que o observava ansiosamente dos bastidores. Elias fechou os olhos por um instante, conectando-se com a música e com a emoção que ela evocava. E então, ele abriu a boca e começou a cantar. Sua voz,
agora lapidada e poderosa, preencheu o teatro com uma beleza indescritível. Cada nota, cada frase, cada inflexão transmitia uma emoção crua e autêntica, que tocou o coração de cada pessoa presente na plateia. Ele cantou sobre o amor, sobre a perda, sobre a esperança, sobre a dor, sobre a vida em toda a sua complexidade e beleza. A plateia, hipnotizada pela sua performance, o aplaudiu fervorosamente ao final de cada canção. Os críticos, normalmente tão exigentes e implacáveis, escreviam em seus cadernos com entusiasmo. Arthur, nos bastidores, sentia um orgulho imenso e uma alegria profunda ao ver o talento de Elias florescer e conquistar o mundo. Ao final do show, Elias foi ovacionado de pé por longos minutos. As flores e os aplausos choviam sobre o palco, enquanto ele curvava-se em agradecimento, com lágrimas nos olhos. Ele havia se tornado um sucesso da noite para o dia, um fenômeno da música que encantava a todos com sua voz e sua história de superação. A ascensão de Elias ao estrelato foi meteórica. Sua voz única, sua história de vida inspiradora e sua humildade genuína o tornaram um ícone da música, amado pelo público e aclamado pela crítica. Ele lotava casas de ópera e teatros ao redor do mundo, vendia milhões de discos e recebia prêmios prestigiosos. Mas apesar de toda a fama e fortuna, Elias nunca se esqueceu de suas origens. Ele se lembrava constantemente dos dias de frio e fome nas ruas, da solidariedade dos seus companheiros de infortúnio e da importância de estender a mão aos que precisavam. A experiência da pobreza o havia marcado profundamente, ensinando-lhe lições valiosas sobre a fragilidade da vida e a força do espírito humano. No auge do seu sucesso, Elias tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Ele decidiu usar sua fama e fortuna para ajudar outros artistas de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele criou uma fundação com o objetivo de oferecer oportunidades a talentos escondidos, de dar voz aos que não tinham voz e de transformar vidas através da arte. A Fundação de Elias oferecia bolsas de estudo para jovens talentosos, aulas de música gratuitas para crianças carentes, apoio financeiro para artistas de rua e programas de reabilitação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele visitava pessoalmente os projetos da fundação, conversava com os beneficiários, ouvia suas histórias e os encorajava a perseguir seus sonhos. Elias se tornou um exemplo de como a arte pode transformar vidas e de como a bondade pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Ele provou que o sucesso não precisa ser sinônimo de egoísmo e ganância, e que é possível usar o poder da fama para fazer o bem e construir um mundo mais justo e igualitário. Arthur, observando o impacto positivo da decisão de Elias, sentia uma satisfação imensa e um orgulho ainda maior do que aquele que havia sentido no show de estreia. Ele percebeu que seu maior sucesso não havia sido nos negócios, mas em ter dado uma chance a um talento raro e, acima de tudo, a um ser humano. A transformação de Elias não havia sido apenas artística, mas também humana. Ele havia se tornado um farol de esperança para muitos. Um símbolo de que é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso sem perder a humildade e a compaixão. Arthur aprendeu com Elias lições valiosas sobre a importância da bondade, da generosidade e da empatia. Ele passou a se envolver mais em causas sociais, a apoiar projetos filantrópicos e a usar sua influência para promover a justiça e a igualdade. A vida de Arthur também havia sido transformada pelo encontro improvável com Elias, mostrando-lhe que o verdadeiro sucesso não se mede em cifras e conquistas materiais, mas sim na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas e de deixar um legado positivo para o mundo. E assim, a história de Elias e Arthur se tornou uma lenda inspiradora. Um conto sobre como a arte e a bondade podem unir mundos aparentemente opostos e transformar vidas para sempre. Um lembrete de que o talento pode surgir nos lugares mais inesperados e de que a generosidade pode florescer mesmo nos corações mais endurecidos. Um legado de esperança, de superação e de amor ao próximo que continuaria a inspirar gerações futuras.